Agora sim, vamos chamar para cá nosso primeiro convidado dessa manhã de quarta-feira. É o Vitor do Prado, membro do Conselho Internacional do SEBRE, professor de Geoeconomia e Diplomacia na Escola de Ciência Política de Paris. Professor, muito bem-vindo novamente aqui ao Mercado Aberto, um prazer tê-lo conosco. Professor, esse cessar-fogo de 15 dias, para o senhor, é um prenúncio do fim da guerra e, a partir dessas negociações, serão estabelecidas novas premissas e uma nova governança para a região? Ou o senhor acha que esse conflito ainda está longe do fim? Bom dia, Amanda. Sempre um prazer estar aqui de volta com vocês. Olha, eu acho que é muito cedo para nós tirarmos quaisquer conclusões. Essa é uma situação muito instável. Essa é uma trégua muito frágil, o próprio vice-presidente dos Estados Unidos disse isso. Portanto, nós estamos longe de uma situação de estabilidade. Esse é um conflito que, desde já, a trégua foi anunciada por um período de 2 semanas. Vamos ver o que vai acontecer nessas 2 semanas. Negociações foram anunciadas, como você disse, em Islamabad, mas tudo está ainda por ser definido. Não há um verdadeiro plano para as negociações. Há aí alguns pontos que foram discutidos, que foram propostos por um lado e por outro, mas eu acho que nós estamos muito longe de uma situação de estabilidade. Eu acho que fica essa pergunta, desde já. O mundo hoje, depois dessa trégua, é mais ou menos estável do que ele era antes do dia 28 de fevereiro? E o que o senhor acha? Vamos devolver já essa provocação. É mais ou menos estável? Está mais ou menos seguro? É mais ou menos incerto, professor? Olha, eu acho que a resposta é clara, Amanda. É menos seguro, pelo menos no Oriente Médio, a situação é mais instável. E eu acho que esse conflito mostrou algumas coisas que nós já sabíamos. A importância da geografia. E isso o Irã entendeu perfeitamente. Não deixa de ser curioso que um conflito que começou, teoricamente, pelo que nós ouvíamos, pela questão do urânio enriquecido e de armas nucleares do Irã, passou a ser um conflito sobre um ponto de passagem de navios, que é o Estreito de Hormuz. Ou seja, é como se esse conflito tivesse dado de presente ao Irã uma nova arma, e os irãs aproveitaram essa arma, que foi o fechamento do Estreito de Hormuz. Ou seja, o foco do conflito passou de uma arma nuclear para uma passagem marítima. E isso é algo extremamente importante, e eu acho que os iranianos entenderam isso perfeitamente. Agora, é claro, nenhuma das partes tem interesse em manter esse conflito. E é curioso porque os dois estão cantando vitória. Há imagens hoje de Teherã, de grandes manifestações, bandeiras iranianas, e ao mesmo tempo o presidente Trump diz que a vitória foi total, 100% de vitória, com aquela sua retórica sempre retumbante. Então, as duas partes cantam vitória. Diga lá. Professor, bom, primeiro voltamos ao nosso intervalo comercial. Para quem nos acompanha pela televisão, estamos ouvindo o professor Vitor do Prado, que é membro do Conselho Internacional do SEBRE. Professor, o Trump está cantando vitória. Eu consigo entender a vitória do Irã, embora sob a imposição de enormes perdas humanas, militares. Obviamente, o seu arsenal de guerra foi fortemente destruído. Não sabemos o quanto, mas podemos imaginar que tenha sido em grande escala pelas forças americanas. Ninguém imagina que o poderio militar e bélico americano e israelense não fosse capaz de produzir um enorme prejuízo para as forças iranianas, mas o regime sobreviveu e provavelmente recrudesceu com uma força ainda maior da Guarda Revolucionária Iraniana. E os Estados Unidos, o que eles ganharam com esse conflito? Uma boa pergunta, Amanda, porque, no fundo, é como aquela piada que bota o bode na sala porque a situação em casa está ruim e no dia que você tira o bode da sala, a situação melhora, não é? O Trump está dizendo que, olha, nós conseguimos abrir o Estreito de Hormuz. No fundo, o estreito já estava aberto antes do conflito, não é? Eu acho que uma das coisas que é preciso verificar, e você apontou, é até que ponto
o poderio militar do Irã foi aniquilado. E isso pode ser de interesse, evidentemente, para Israel. Mas isso resta a ser visto. Houve custos imensos para o Irã, houve um custo para os Estados Unidos, custo econômico, evidentemente, instabilidade mundial e o fato de esse conflito não ser popular nem com a base do MAGA do presidente Trump. Ou seja, os dois têm incentivos para terminar esse conflito. Agora, o que é que os Estados Unidos ganharam com isso? Talvez a aniquilação do poder militar do Irã, o que deve ser ainda verificado. Bom, mas o Irã, principalmente agora, que ele tem essa posição muito favorável no Estreito de Hormuz, e obviamente ele vai cobrar um pedágio, né, para os navios que quiserem passar por lá, coisa que eles não faziam antes. Se eles cobrarem, como eles estavam cobrando durante esse conflito, 2 milhões de dólares para que um navio passe, são 125 que passam ali por dia. Isso não daria ao Irã também um certo fôlego para reconstruir o seu arsenal militar, e ele continua com seus aliados na região, notadamente a China. Aliás, a China foi um ator de última hora que entrou nesse acordo de cessar-fogo, pressionando o Irã para que aceitasse os termos. E aí o Trump ainda soltou uma ontem que, de fato, eu não entendi, porque ele falou: vamos começar a negociar a partir do acordo de 10 pontos proposto pelo Irã. E as propostas são do tipo: vamos continuar aqui com todo o nosso arsenal militar de mísseis, queremos uma reparação, uma indenização pela guerra, vamos controlar o Estreito de Hormuz, não aniquilem mais o Hezbollah, nosso proxy ali no Líbano. Quer dizer, os Estados Unidos aceitam negociar, lógico que eles não vão atender essas condições, essas demandas, mas aceitam negociar a partir das demandas iranianas. Isso passa uma posição de fraqueza imensa, não? Olha, estamos todos tentando identificar essa situação, estamos todos tentando entender a posição de lado a lado. Você tem razão quando você diz que o pagamento de um pedágio que se anuncia de 2 milhões de dólares por navio, sendo que passam pelo Estreito de Hormuz por volta de 100 navios por dia, isso e mais alto os preços do petróleo que aumentaram muito, ainda que tenham caído desde ontem. Isso torna o Irã um dos países mais ricos daquela região, talvez o segundo mais rico depois da Arábia Saudita. E como você diz, isso daria ao Irã condições de se rearmar. Então é preciso ver como é que essa negociação que vai ter início no Paquistão, em Islamabad, vai decorrer e quais são as posições que vão ser tomadas e as limitações que vão ser acordadas. Mas é verdade, o simples fato de o Irã hoje estar numa mesa de negociação, em si, é uma vitória para o regime dos ayatollahs. Não há dúvida quanto a isso. Professor, e para terminar, eu acho que tem uma coisa que não dá para a gente deixar de analisar, que é essa retórica do Trump, que eu acho que ontem passou, depois, assim, de toda medida de razoável. Tudo bem que a sua claque sempre aplaude essa coisa meio obtusa, energúmena, qualquer coisa que ele fale, que ele vocifere com palavrões e xingamentos na rede social. Mas ontem ele ameaçou, ele não é qualquer pessoa, ele é o presidente da maior potência mundial. Ele ameaçou dizimar uma civilização, matar uma civilização. Isso o iguala, o coloca no mesmo patamar de genocidas do século XX. Parecia qualquer um deles falando. Que lição isso nos deixa? Em que momento, em que situação, em que condição isso deixa os Estados Unidos, que sempre foram um farol de democracia e de valores sólidos para o mundo? Você, de repente, tem um populista completamente irresponsável, rasgando toda a história americana. Olha, Amanda, eu não vou dizer mais do que você já disse e eu concordo com a sua análise. Todas as pessoas que tratam de relações internacionais, que tratam de diplomacia, ficam chocados com tudo isso. Eu vou me concentrar sobre o que isso tem de repercussão para os outros países. E aqui o que sobressalta é o papel e a imagem da China como um parceiro estável, como o adulto na sala,
como o país com quem você pode ter um diálogo em termos civilizados. Você jamais ouve esse tipo de retórica vindo da parte da China, e aqui na Europa as pessoas começam a pensar se os Estados Unidos são verdadeiramente o seu aliado ou se não são uma ameaça para as relações internacionais. Professor Vitor do Prado, muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Sempre ótimo contar aqui com os seus esclarecimentos e com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Até a próxima. Muito obrigado, Amanda. Bom dia para todos. Bom dia.